Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo 18, e vamos ler a partir do verso 9. Lucas 18, a partir do versículo de número 9. Amém, irmãos? Vou ler na versão revista e atualizada, que é melhor um pouco do que essa que eu estou aqui impressa. Então, peraí. 18, 9. Diz assim o texto. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Nós lemos, obrigado, o texto, e é legal o início desse texto, porque o início começa assim: Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam, versículo 9, né? Por se considerarem justos e desprezavam os demais. Com muita frequência, isso acontece na nossa fileira, porque a gente entende que quando você dá um passo rumo, sei lá, em direção ao batismo, por alguma razão, você começa a fazer parte de outro tipo de pessoas. Você se torna justo e os outros injustos. Você se torna crente e os outros incrédulos. Você se torna de Deus e os outros de Satanás. Você se torna, sei lá, servo e os outros demônios. Você se torna... E a gente tem essa ideia de enxergar a humanidade de forma bipartida, onde você faz parte desse lado e quem não faz parte é inimigo. E Jesus conta essa parábola, inicialmente, para alguns que confiavam em si mesmos e não reconheciam as outras pessoas. E aí Jesus, no corpo da parábola, ele vai contar uma história, e no corpo da parábola, ele traz para a história um fariseu e traz para a história um publicano. O que é o publicano? O publicano, naquele contexto, Israel vivia uma injustiça política e social gigante. Por quê? Porque a Europa, especialmente a capital da Europa era Roma. Aliás, a capital do mundo era Roma, e Roma era quem dava as cartas no jogo de poder há 2000 anos atrás. Antes dos romanos eram os gregos, antes dos gregos eram os assírios, antes dos assírios os babilônicos, antes deles então os persas, tal, enfim. Tem aí a dança das cadeiras do poder. E quem estava sentado na cadeira do poder à época eram os romanos.
E os romanos estenderam os braços, o braço de poder, e alcançou o Médio Oriente. Eles venceram a guerra pela supremacia do Egeu e tomaram posse de vários lugares aí do Oriente Médio. E dentre esses lugares estava Israel. Então Israel agora tem um mandatário. E esse mandatário se sentava num trono lá na Europa, lá na Itália, e dali coordenava as peças do jogo de poder que incluía a Palestina, que incluía aquele lugar. E ele colocou, esse mandatário coloca ali, governos fantoches, governos que eram pilotados a partir de Roma, mas para que isso funcionasse, eles precisavam de pessoas lá dentro de cada domínio. E os publicanos, quem eram os publicanos? São aquelas pessoas, ou eram aquelas pessoas que entenderam o jogo do poder e preferiram, escolheram, optaram por estar mais próximos do centro, do núcleo de poder que era Roma. Então, os publicanos eram israelenses, mas que, naquele contexto, trabalhavam para o opressor. Então, imagina que o Brasil é dominado por um país X, e aí o teu vizinho torce para esse país que é contra nós, que está espoliando a gente. O Brasil já foi colônia de Portugal. Então, dá para a gente entender mais ou menos o que é. Então, são os brasileiros que trabalham para a coroa que é contra nós. É basicamente isso. Então, os publicanos, eles não eram assim exatamente bem vistos pelo resto da comunidade local, porque eles tinham uma vida boa, porque eles estavam próximos do centro de poder dos mandatários, então eles ganhavam bem, e eles tinham de ser bem financiados, senão eles viravam a casaca também. Então, é negócio para Roma manter publicanos, é negócio para os publicanos se manter fiéis a Roma, porque é daí que vem o dinheiro, enfim. Então, quem são os publicanos? São essas pessoas que, naquele contexto de dominação, jogavam contra o patrimônio. Você está entendendo? Então, eles pilotavam, por exemplo, os cobradores de impostos, porque tudo ali é dinheiro, como sempre, tudo é dinheiro, poder, enfim, riqueza e tudo mais. E aí, os publicanos é que pilotavam o recolhe diário de dinheiro de impostos. E então, o publicano era um cara muito rico, o publicano era um cara bem visto por Roma, mas o publicano era um cara odiado pelos compatriotas, né? Porque o sangue dele era judeu, mas a atitude dele era de opressão. Bom, esses são os publicanos. Quem eram os fariseus? Porque Jesus conta uma história onde um publicano e um fariseu sobem ao templo para orar. Então sabemos quem são os publicanos. Agora, quem são os fariseus? E aí a gente tem a tendência de anatematizar, de satanizar, de demonizar, quando fala assim, fariseu. Mas a gente também precisa entender quem são esses caras. Então, quem são os fariseus? Por que no Antigo Testamento não existem fariseus? Bom, não existe fariseu porque o farisaísmo surge na época do exílio. Então, nós temos o exílio babilônico, que é o principal exílio, porque teve lá no norte o exílio samaritano, mas não é bem, não dá, enfim, não dá para comparar, porque no exílio samaritano, não é bem um exílio, né? na diáspora samaritana, você tem o templo de pé. O templo continua de pé, a fé continua funcionando, os fariseus, os sacerdotes continuam operando e tal. Mas quando acontece o exílio do Reino do Sul, quando Judá vai para o exílio, quando acontece a diáspora do Reino de Judá, é um problema porque o templo cai. E o templo cair, para nós, pode parecer só um prédio, mas não é bem assim.
porque muitas das exigências da fé judaica precisavam do templo de pé. O sacrifício, por exemplo, é uma delas. Porque para ter o sacrifício tem que ter altar, santuário e santos dos santos. Porque o sacrifício obedece etapas. Uma delas é o altar, onde o sacrifício morre, ele chega vivo e morre. Depois o sangue dele tem toda uma logística, a depender do sacrifício que estamos falando. Alguns deles, o sangue precisa entrar dentro dos santos para cair sobre a tampa do propiciatório, que é uma espécie de tampa da arca, né? E aí é o seguinte, com o templo de pé, a coisa funciona. Sem o templo de pé, não tem santuário, não tem santos dos santos, não tem sacrifício, não tem holocausto, não tem altar, não tem pia de bronze para fazer a purificação, não tem pão da proposição, não tem um monte de coisa. Não tem um monte de coisas. E aí, quando não tem esse monte de coisas, a gente tem de se reinventar. Porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou tudo, acabou com a cidade. Derrubou o templo, acabou com o prédio. Derrubou o centro da fé, o edifício da fé dos judeus. Acabou, veio abaixo. E, para completar, deportou esses judeus para a Babilônia. Então, eles agora vão morar na Babilônia. Vão morar a 1000 e poucos quilômetros de distância. Outra língua, outro esquema, outra religião, outro tudo. Os filhos vão ser criados lá, eles ficam lá por 70 anos. Imagina que você vai agora, faz as malas e vai para um outro país e fica lá 70 anos. Fala, pastor, a gente não tem, a maioria de vocês aqui não tem 70 anos para viver. A gente veio conversando no carro, eu e a Vanessa falou, a gente já está mais para lá do que para cá. A gente tem mais passado do que futuro. Ou seja, a maioria de nós não tem 70 anos para viver. Aí tem os filhos, e o resultado de nós. Ou seja, eles vão viver a outra cultura. Significa outras músicas, outras piadas, outro folclore, outro tudo. Outra fé, outro tudo. E aí, como é que eles vivem nesse lugar, nesse momento chamado de diáspora? Que é o exílio. Então, eles saem de Jerusalém humilhados, viajam esses 1000 quilômetros a pé, meses, e chegam na Babilônia. O Salmo 137 canta esse momento. Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos enquanto nos lembrávamos de Jerusalém. Nos salgueiros que lá haviam, penduramos nossas harpas. Porque os que nos levaram cativos nos incomodavam, dizendo, cantai, cantem aí os cânticos de Sião. Vocês não são os caras dos salmos? Cantam dos cânticos de Sião. E ele mesmo responde, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E aí, começa a vida cheia de adaptações. Vamos trabalhar de quê? Vamos viver de quê? Como é que nós vamos fazer e tal? E dentre essas adaptações está a fé. Se a Bíblia diz que nos salgueiros que lá haviam penduravam as harpas, quer dizer que os levitas foram. Então tinha levita, tinha sacerdote, tudo exilado. E aí eles vão ter de reinventar a fé num país que não é o deles. Vão ter de reinventar a fé num país que não é o deles, numa coisa que, sabe, que é diferente, é outra cultura. É outra cultura. O ano passado eu fui falar nos Estados Unidos numa convenção de pastores, e aí terminou o culto, pastores brasileiros, igrejas brasileiras, as igrejas dos Estados Unidos, da convenção, se reuniram e me convidaram para dar palestras seguidas nesse negócio. E aí, quando terminou, então, tinha lá vários pastores de vários estados dos Estados Unidos. E aí, quando terminou, tinha a barraca de coxinha. E aí, o americano não come coxinha, né, meu? Então, coxinha é um negócio nós, né? É nosso esquema. Aí, quando terminou, aí o pessoal falou assim, pastor, tem coxinha? Tem coxinha, cachorro-quente, só cachorro-quente do Brasil não é o cachorro-quente de lá. Enfim.
E aí eu falei para a Vanessa, Vanessa, isso aqui é o seguinte, a gente está aqui agora, esse cheiro, né, tal, fritando as coisas e tal. Eu falei, isso aqui é o seguinte, sabe quando você vai no Brás e tem aquelas barracas de bolivianos, e peruanos, e haitianos, e eu não sei o que mais, venezuelanos, tomando umas sopas, assim, uns negócios fedidos, que a gente não... Eu não sei os nomes. Aí uma sopa com os matos dentro, com os não sei o que e tal. Eu falei, isso aqui é a gente aqui. Entendeu? Isso aqui, igual você passa por essas feiras que os caras estão vendendo uns fígados assim, não sei o quê, aí você olha e fala, nossa, esses caras comem isso aí, meu. Isso aqui é o americano passando aqui na frente. Olhando a gente comendo coxinha com... Os caras, eu acho que eles ficam pensando, os caras pegam o frango, cozinham o frango, moem o frango depois de cozido, desfia, sei lá como é que funciona, e coloca dentro desse negócio, enrola, frita. Esses caras são malucos, entendeu? Que nojo. Acho que o americano olha e fala, obrigado, Deus abençoe. E a gente lá, coxinha. Por quê? Porque é uma cultura diferente. Seu judeu na diáspora, chegando lá na Babilônia, que depois vai perder no jogo da dança das cadeiras, do jogo do poder, que vai perder para os medos, que depois vai ser os persas, que depois, enfim. E aí, lá no exílio, a fé precisou ser reinventada. Então, de onde surgem os fariseus? Os fariseus surgem do período sem templo, onde não dá mais para fazer sacrifício, não tem como oferecer holocausto, não tem como fazer o incenso, não tem arca, não tem presença de Deus, não tem tampa do propiciatório para pingar o sangue do cordeiro, não tem cordeiro para oferecer, não tem como queimar o holocausto, não tem como... Não tem prédio, não tem templo, não tem local. A nossa fé fica sem locus, a nossa fé fica sem lugar para se manifestar. E ali surge o que eu vou chamar aqui de adaptação da fé como era. Não temos como oferecer holocausto, então o que a gente faz? Tem sacerdote, mas não tem como fazer. Tem levita, mas não tem como fazer o que acontecia no templo. Não tem prédio. Então, lá no cativeiro, surge uma releitura da fé judaica sem prédio, sem templo, sem sacrifício. E nessa releitura, a gente faz o que pode. Então, o que a gente faz? A gente se reúne, a gente canta uma música, a gente lê um texto, ou a gente lembra de um texto, quem tem memória boa aí, fala aí um texto que você acha que estava escrito, porque eu não sei se eles tinham documentação escrita, e a gente expõe esse texto. Ou seja, isso que a gente faz hoje na igreja, nasce no exílio. Porque é isso que a gente faz, a gente canta uma música, a gente lê um texto, a gente fala desse texto, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, o farisaísmo é um movimento irmão, primo, daquilo que a gente faz. A gente não tem o prédio, a gente não tem o local onde Deus está, a presença de Deus manifesta num lugar físico. Então a gente canta, a gente ora e a gente fala alguma coisa e a gente vai embora para casa viver no exílio, porque amanhã temos que trabalhar. E aí, semana que vem, a gente se reúne, a gente ora, a gente canta baixo, porque a gente está num país que não é o nosso, a gente faz de um jeito que os vizinhos não podem ouvir, porque senão reclamam, e a gente vai para casa, porque amanhã é dia de trabalhar. E aí, na semana que vem, a gente volta. Você está entendendo como é que surgem as sinagogas? Isso é uma sinagoga.
Sinagoga é isso, é um centro onde você vai, estuda, lê, canta e volta para o exílio trabalhar. Então, onde surge o farisaísmo? O farisaísmo é filho do exílio. Não dava para fazer o que Deus mandou, então a gente pode fazer o que a gente pode. A gente faz o que pode. O que pode fazer aqui sem templo? O que pode fazer aqui sem altar? O que sobra da nossa religião sem altar, sem holocausto, sem sacrifício, sem cordeiro? O que a gente faz? Bom, a gente lê, a gente canta e a gente volta para casa, porque amanhã tem que trabalhar. E aí, quando os judeus, 70 anos depois, começam a retornar do exílio, e aí um novo prédio é erigido, um novo prédio é erguido. O segundo templo, que é o que a gente chama de... Depois o nome que pegou é Templo de Herodes, mas na verdade o Herodes não existia nesse momento. Estou falando de 300 anos antes, talvez um pouco mais, 300 ou 400 anos antes de Herodes. Se levanta o segundo templo. O templo da época de Zorobabel, Esdras, Neemias, os caras do pós-exílio. E aí, é esse prédio que Jesus vai visitar. É esse prédio que Jesus conhece. Não é bem aquele prédio, porque o Herodes chega e o Herodes refaz aquele prédio. Mas não conta com... O templo de Herodes não é o terceiro templo, porque o segundo não foi vencido, derrubado nesse sentido. Então ele vai lá e refaz o templo. Bom, e aí, quando Jesus chega no seu ministério, ele lida com o prédio de pé, mas uma religião poluída. O prédio está de pé, mas não tem arca. O prédio está de pé, o sacerdócio está funcionando, mas é uma mistura, um amálgama da fé judaica anterior com o período sem templo. Agora tem templo, tem um locus, mas não tem o principal, que é a presença de Deus, porque já que a arca não está lá, não tem o propiciatório, não tem onde pingar o sangue, tem toda uma questão aqui que não vem ao caso por conta do nosso tempo. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar, porque Jesus diz assim, o texto que nós lemos diz assim, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos e se consideravam justos, enquanto desprezavam as outras pessoas. E aí Jesus vai falar assim, olha, veio um fariseu e um publicano. Sabemos quem é o publicano, sabemos quem é o fariseu. E aí, para sermos diretos aqui, deixando 3 pontos para a gente pensar nesse texto, e como boas ovelhas, ruminarmos durante a semana esse alimento, o primeiro ponto é, a fé sem transformação vira uma fábrica de fariseus. A fé sem transformação é uma fábrica de fariseus. Sabemos como surgiram os fariseus. O que fabricou os fariseus? O exílio, o período sem templo, sem altar, sem holocausto, sem arca, sem um propiciatório, sem Deus. Então, a fé sem transformação vira uma fábrica de fariseus. Por quê? Porque você vai ter pessoas que vão performar na fé, mas sem a presença de Deus. Eles vão performar na fé, vão cantar, vão pregar, vão rezar, vão orar, vão jejuar, vão ter compromissos espirituais na fé, mas sem Deus. São autônomos. São autônomos. Então, uma fé sem transformação é uma fábrica de fariseus. Por quê? Porque gera essas pessoas que não precisam de Deus, não precisam de sacrifício, que não precisam de altar, que não precisam de holocausto, que não precisam de justificação. Eles são autônomos na fé.
Eles não entendem isso não. Se a gente cantar, a gente ora, a gente se reúne, a gente pega um texto, a gente aprende, a gente vai embora para casa porque amanhã tem que trabalhar. Isso aqui é a fé. Isso aqui é a fé. Só que não tem altar, não tem holocausto, não tem nada daquilo. Ou seja, Jesus, ele está, ao contar essa história, trazendo para a história, Lucas 18, 9, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos, enquanto desprezavam os outros. Então Jesus fala assim, você acha que você é justo sozinho? Sem altar, sem sacrifício? Você acha que você é justo porque você, sei lá, porque você se batizou? Você acha que você é justo porque que as pessoas aplaudem quando você fala? Você acha que você é justo porque você tem um título dentro da comunidade cristã? Você acha que você é justo porque você é bom de Bíblia? Você acha que você é justo porque você canta bem? Então, eu vou contar uma história para vocês. E aí entra o versículo 9 e 10. Jesus fala assim, olha, um fariseu, um cara igual a você, subiu para orar. Um fariseu e um publicano. E a oração do fariseu é a seguinte. Tem um fariseu orando de pé, roupa da religião, e ele falava assim, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais. Graças te dou que eu não sou igual a esse aqui, ó. Eu acho que o publicano falou, está lá um do lado do outro, e o Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens, eu não sou como... Tem gente... Quando Jesus inicia seu ministério, acontece uma coisa muito interessante. Porque o ministério de Jesus, se a gente puder resumi-lo, é o seguinte, Jesus está andando pelas cidades e Jesus encontra as pessoas e apresenta a cada uma delas uma nova versão de gente que elas mesmas não conheciam. Esse é o ministério de Jesus. Jesus encontra o gadareno, o cara está nu, pelado, mora dentro do cemitério. Se automutila, diz a Bíblia. Ele se feria com pedras. E Jesus olha para ele, e quando você continua a leitura, você vê que o rapaz termina como pregador para 10 cidades. O que está acontecendo? Jesus chega no gadareno e fala assim, eu tenho uma notícia para te dar. E aí o gadareno diz, qual é? E aí Jesus diz, você não é isso. Você não é isso que você está vivendo. E aí o gadareno diz, não, eu sou quem então? Eu sou o que então? E Jesus diz assim, olha, eu tenho aqui uma nova identidade para você. E nessa nova identidade, você é um pregador para 10 cidades. Você acredita? Gadareno, como é isso? E por que eu não estou vivendo isso? Bom, você não está vivendo isso porque quem manda na sua vida são os demônios. Mas eu vou expulsar esses demônios. E essa nova identidade vai começar a aparecer. E quando essa nova identidade começar a surgir, essa nova criatura começar a brotar, você vai ser um pregador, um missionário para 10 cidades. E aí quando você continua a leitura, a Bíblia diz que o cara começou a pregar e pregava em Decápolis, que são as 10 cidades romanas plantadas na Galileia. Ou seja, qual é o ministério de Jesus? O ministério de Jesus é apresentar a você o você que você não conhecia. O ministério de Jesus é chegar em você e falar assim, você não é isso. Esquece tudo isso que você está vivendo. Você não foi planejado para ser isso, para viver isso, para fazer isso, para pensar assim, para desejar essas coisas. E aí você diz, não? Não. Ué, então eu fui feito para quê? E aí Jesus responderia, é que a sua verdadeira identidade está comigo. E eu venho trazer essa verdadeira identidade. Você vai ser outro tipo de gente a partir de agora. E aí o apóstolo Paulo chama isso de novas criaturas. Ele fala assim, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, qual é a identidade verdadeira do gadareno que fica nu dentro do cemitério, ou de um pregador para várias cidades? Qual é a identidade verdadeira
levando em conta Lucas, capítulo 7, a identidade de uma prostituta, porque lá tem uma prostituta que do nada chega nos pés de Jesus e tal, ela entra como uma prostituta. E aí o pessoal começa a falar assim para Jesus, se esse cara fosse de Deus, ele saberia quem é essa aí. Porque ela faz ponto lá na rua tal. Ela fica quase pelada à madrugada. Essa mulher aí faz sexo por dinheiro. Qual é a verdadeira identidade dessa mulher? Uma prostituta ou uma adoradora? O que vai definir isso é a chegada de Jesus Cristo. Porque sem Jesus, essa mulher era uma prostituta. Sem Jesus, essa mulher não valia nada. Sem Jesus, essa mulher era xingada e os xingamentos eram verdadeiros. Com Jesus, essa mulher é uma adoradora. Você sem Jesus era um vagabundo. Você sem Jesus era um bêbado. Você sem Jesus era um traste. Você sem Jesus era aquela pessoa que só você sabe de verdade. E você com Jesus é uma nova criatura. Ou seja, a chegada de Jesus mostra a mim a minha nova identidade. A chegada de Jesus mostra para mim quem é aquela mulher de João 4. É uma mulher perdida ou é uma missionária? Porque ela chega naquele monte em Samaria perdida. Vários maridos, o cara que está dormindo com ela não é nada firme e tal. E como é que ela sai daquele encontro com Jesus? Uma missionária que traz a cidade aos pés de Jesus. Quem somos nós antes da chegada de Jesus? E quem somos nós na chegada de Jesus? Paulo é o perseguidor da igreja, aquele que mata os cristãos, aquele que prende os cristãos. Paulo é aquele que persegue, que xinga, que briga e que odeia. Ou ele é o grande apóstolo, o homem de Deus, aquele que é um servo de Jesus Cristo. Bom, o que vai definir isso é a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, ele fala para Paulo, chega. Entra na cidade, eu vou te falar o que você vai fazer para mostrar para você o tipo de gente que você vai ser. E o negócio é tão complexo que quando Deus chama Ananias para ir lá na casa para orar por Paulo, o Ananias nem quer ir. Ananias, ele fala, eis-me aqui, Atos 9. Vai na rua chamada direita, procura por um homem da cidade chamada Tarso, o nome dele é Saulo, e nesse momento ele está orando. O Ananias falou, não, o senhor errou. Tem alguma coisa errada. Aí Deus falou, então eu errei? Errou. Por quê? Não, porque esse cara, o senhor sabe quem é esse cara? O senhor já ouviu falar desse homem? Já ouviu falar o tanto de coisas terríveis que ele fez e que ele faz? Não tem alguma coisa errada. O senhor conhece esse cara? Acho que se o Ananias tivesse essa pergunta, porque essa é a honestidade do coração dele, eu acho que Deus responderia para ele, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quantos iguais a ele eu já transformei? Não, esse homem é terrível. E aí Deus fala assim para ele, olha, vai, eu vou te mostrar o quanto esse homem vai sofrer pelo meu nome. E como ele vai levar o meu nome perante os gentios, os judeus, gentios e até os reis. Pode ir, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ou seja, o ministério de Jesus é apresentar a nós a essência das novas criaturas que podemos nos tornar. Se você seguir essa nova identidade, todo mundo aqui já recebeu essa nova identidade, pelo menos a maioria. Todo mundo aqui teve um encontro de salvação com Jesus, onde essa nova identidade foi apresentada a você. Eu tive esse encontro com 17 anos. Porque eu cresci tocando tabaco em centro de macumba. Eu não sou de igreja.
Eu não sou de igreja. Eu sei cantar os pontos até agora. Porque esse negócio não sai da cabeça da gente. E aí chega Deus. E fala para mim, você não é isso aí. Aí eu digo, não? Como eu não sou se eu sei fazer tudo isso? Então você sabe fazer tudo isso porque você estava perdido. Mas você foi encontrado. E agora, eu vou ser o quê? Você vai ser um pregador. Você entende o que é o ministério de Jesus dessa forma? Está didático isso? E aí chega Jesus e fala para você em algum ponto da tua vida, cara, você não é isso. Aí você diz, não. E como que eu vivi isso até agora? É porque você estava perdido, mas a sua nova identidade está comigo. E eu sei quem você vai ser. Falei, como é que eu faço? E aí começa a nova criatura. Se você seguir a dieta da nova criatura, igrejas são abertas. Pessoas são alcançadas, o nome de Cristo é glorificado. Mas se você seguir a dieta da velha criatura, cristãos são perseguidos e o nome de Deus é escandalizado. Isso é um fato. Se você segue a nova criatura, o corpo é edificado. Se você segue a velha identidade, o corpo é entristecido. Você tem diante de você duas identidades, a velha e a nova que Jesus te trouxe. E se você segue a velha, menos um para interceder e mais um que precisa de intercessão. Menos um para carregar o peso e mais um peso para a gente carregar. Isso acontece de vez em quando. Tem gente que desvia. Fala, não deu certo isso aí não, eu vou viver a minha velha identidade mesmo. E aí menos um para ajudar e mais um que precisa de ajuda. Ou seja, a fé que essa nova identidade traz, precisa transformar. E essa efetividade é problema teu. Jesus te trouxe essa nova fé. Jesus te trouxe essa nova identidade. Agora, a efetividade é essa luta por abandonar o velho homem e abraçar essa nova identidade, aqui é a questão nossa. Quando Jesus contou a parábola do semeador, o que diferencia é a terra, é o solo. Porque a semente, aonde ela caiu, nasce. Caiu entre as pedras, nasceu. Não funcionou porque era pedra, mas nasceu. Caiu entre os espinhos, nasceu. Não funcionou porque os espinhos sufocaram, mas nasceu. Que semente é essa que onde bate, nasce? Ou seja, o problema não é com a semente. O problema é com o solo. E aí é com a gente. É o que o autor aos Hebreus diz, a gente sempre lê Hebreus capítulo 6, os debates de calvinismo e arminianismo, porque esse texto é uma criptonita para os calvinistas, porque de calvinistas a judeus ninguém explica Hebreus, né? Parafraseando a musiquinha. Porque o texto lá diz que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, os poderes, experimentaram os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível que sejam renovados outra vez para arrependimento. Só que a gente para aí, mas o texto não para aí. O texto continua. E aí ele continua dizendo o seguinte, porque a terra, deixa eu achar esse texto aqui, capítulo 6, versículo, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, presta atenção, a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é rejeitada. A chuva cai, a terra produz. Se ela produz erva proveitosa, recebe a bênção. Mas se ela produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. Perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. A chuva vem. Você produz, mas o que você produz? Você produz para qual identidade? Você produz para a velha criatura ou você produz para a nova criatura?
E aí ele diz, porque versículo depois, depois. Quanto a vós outros, o negócio do português de Portugal que é um problema, vós outros. Quanto a vocês, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Trocando em miúdos. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. O que são coisas que acompanham ou que pertencem à salvação? É que a gente vai receber o que é de Deus e produzir coisas que valham a pena. E essa é a diferença entre o fariseu e o publicano. Segundo ponto. Ser um verdadeiro adorador é diferente de ser perfeito. Ser um verdadeiro adorador é diferente de ser perfeito. A primeira lição que a gente vê aqui no texto é que nós temos um fariseu orando e um publicano orando. O fariseu arrota a ideia da perfeição. Pai, aliás, capítulo 7, né? Não, capítulo 7 não. É capítulo 18, versículo 9. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo. Primeiro problema. Ele está orando, mas ele não está falando com Deus. Quer uma verdade? Muitas das nossas orações não são para Deus, são para nós mesmos. É um desabafo. Você tá falando para você mesmo o que você queria. Você está tentando se autoafirmar. Isso não é oração. O fariseu ora de si para si. Ele ora para que ele ouça que ele é bom. Para que ele ouça que ele quer ser bom, que ele consegue, que ele vai dar certo. É de si para si. É uma oração que não tem outra pessoa envolvida, é de você para você mesmo. E a oração do publicano é uma oração sincera, é uma oração honesta. O cara bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, fiz de novo. Tem misericórdia de mim, falhei. No sermão de quinta-feira, eu falava sobre... Quinta-feira, a segunda parte sobre o Pai Nosso, eu estava dizendo o que é santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Quando Deus santifica seu nome, o que ele está fazendo? Vale a pena, deve estar no canal, já está no canal, pega lá, vai fazer parte um pouco, especialmente desse segundo ponto. Mas a primeira lição aqui é que o verdadeiro adorador, ele oferece adoração independente de. O verdadeiro, temos o verdadeiro e o falso. O verdadeiro adorador oferece uma adoração que não depende. Fala assim, adoração que não depende. O que é adoração que não depende? Adoração que não depende é a adoração que não se torna volátil, dependendo do clima, da circunstância, do problema, do resultado. Pouco dinheiro, muito dinheiro. A adoração verdadeira, o verdadeiro adorador, oferece a adoração que não é volátil, que não depende. Porque quando a gente fala sobre adorar a Deus, por alguma razão na nossa época, tudo que a gente fala de adoração tem a ver com, por alguma razão que eu não sei explicar, tem a ver com músicas, louvores. Quando fala adoração, as pessoas já pensam no louvor, vão adorar, aí tem que ficar em pé, levantar a mão e fazer as caricaturas lá da época da nossa geração, que é ficar cantando aquelas músicas que ficam repetindo a mesma frase sem parar o tempo inteiro.
que eu não aguento, não consigo. Então a pessoa fica, Senhor, isso aqui é teu, essa é para o Senhor, essa é tua, não sei o quê, e eu sou tua também, isso é meu, é nós, não sei o quê. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com adorar. Pastor, mas como assim? O senhor está dizendo que quando a gente não adora quando a gente canta? Não estou dizendo isso. É possível adorar a Deus durante o louvor? É. Mas nem todo louvor é adoração. Aí depende do que? Da letra? Não. Depende de quem está falando. Depende de quem está falando. A letra pode ser a mesma, pode ter dois de um lado, um do lado do outro. Um está adorando, o outro não. Porque a adoração não tem nada a ver com música. Pastor, então o que é adoração? A primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia, que eu me lembre, é em Gênesis 22. E em que circunstância, sob que circunstância aparece a adoração? Deus mandou Abraão matar o garoto, matar o Isaac, em cima do altar e queimar o corpo. Isso é o princípio de holocausto. O Abraão falou, essa ordem é tão terrível que eu não vou falar para ninguém, eu vou fazer isso aqui sem falar para ninguém. Veja o problema que o Abraão está se metendo. Ele tem 100 e poucos anos. O Abraão tem 100 e tantos anos. Talvez uns 112, 115, eu não sei, por aí. Ele é um velho. Qual a probabilidade dele estar ouvindo vozes do nada? É alta? Ou não é? Porque se ele estiver certo, beleza, o nome do Senhor será glorificado. Mas se ele estiver errado, ele não apenas vai cometer uma heresia, mas ele vai cometer um crime hediondo. Ele vai matar uma pessoa, vai queimar o corpo dessa pessoa. Ele não contou para ninguém. E aí ele foi, e aí quando ele estava no pé do altar, no pé do monte, Deus falou para ele, é aqui. A voz falou para ele, é aqui. Tem um autor que é o dinamarquês, um filósofo, na verdade, chamado Søren Kierkegaard, vale a pena. Ele falando sobre esse momento, ele fala assim, o Abraão, como é que ele sabia que era Deus, primeiro? Segundo, como é que ele sabia que ele sabia? Não, é Deus, tá, como é que você sabe que você sabe? Qual é a prova? Qual é a contraprova? Vou nem entrar nesse assunto. E aí ele fala assim, lá no pé do monte, ele fala assim, para os funcionários, parece que tinham 3 funcionários, eu não lembro, 2 ou 3 servos, e ele disse assim para os meninos, 22:5, então disse ele aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Ou seja, nós vamos para adorar, vamos para adoração. Quando ele falou essa palavra, acendeu uma luz amarela para o Isaac. É daí, por causa dessa frase, que o Isaac fala assim para ele, ô pai, a gente vai adorar? Ele falou, vamos. O senhor não tinha falado. Vai, não estou falando agora. A gente viajou 3 dias, né? Para adorar? Ele falou, Aí o Isaac falou assim, então, mas e cadê o cordeiro? Tem a lenha, a gente dá um jeito, o fogo, a faca, mas onde está o cordeiro? Porque para a gente adorar, tem que ter um carneiro. Tem que ter um cordeiro. Porque o que é adoração? Na cabeça das pessoas da antiga aliança. Adoração é você pegar um carneiro, macho de 1 ano, sem defeito, colocar lá, colocar a mão na testa do animal, fazer a confissão de culpa, para que aquele cordeiro morresse em seu lugar. Ou seja, fica muito claro para mim que adorar a Deus tem a ver com pedir perdão. Fica muito claro na Bíblia que a adoração tem a ver com se consertar com Deus. Se acertar com a Trindade. É por isso que o rapaz, o publicano, está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que eu acho que eu me acerto contigo, sendo honesto. E o fariseu, ele está dizendo, não, eu sou o cara, eu sou o bichão, eu filmo e falo. E aí Deus falou assim, e aí Jesus falou assim, não, esse cara, ele está perdido. Ele se auto-justifica. Porque a parábola começa assim, versículo 9, 18:9 de Lucas. Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos. E por se considerarem justos, desprezavam as outras pessoas.
Então o que é? Ser um verdadeiro adorador é diferente de ser perfeito. Porque adorar a Deus tem a ver com reconhecer meus erros. Adorar a Deus tem a ver com pedir perdão. Adorar a Deus tem a ver com se consertar com Deus. Eu posso fazer isso numa música? Posso. Também. Mas nem toda música, ou nem todo louvor, ou nem todo mundo que está cantando está adorando a Deus. Porque adorar a Deus tem a ver com reconhecer meus erros. Se consertar com Deus e dizer o Senhor estava certo o tempo todo e eu estava errado. Louvado seja o teu nome. Terceiro, a fé que encanta a Deus é a fé da honestidade. A fé que encanta a Deus é a honestidade. É a fé honesta. A fé honesta. Um está lá, os dois estão no templo. E um está dizendo, Senhor, eu te dou graça que eu não sou como os demais. Nossa, eu sou o cara, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo. E o outro está batendo no peito, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Porque as coisas que eu faço não chegam perto da transformação que eu preciso. Essa fé é honesta. A fé que encanta Deus é honesta. A última referência dessa pregação, ainda em Lucas, no 3º Evangelho, capítulo 7. No capítulo 7 de Lucas acontece uma coisa bem interessante. Eu comecei esse sermão falando quem são os publicanos, o jogo do poder, a influência romana. Os publicanos eram complacentes para ficar perto do poder e do dinheiro. Vocês sabem já. No capítulo 7 de Lucas, a partir desse background que a gente tem aqui, tem um fato muito interessante. Que o texto começa assim, ó. Lucas capítulo 7, versículo 1. Jesus tinha tendo concluído suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Vamos para o próximo. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase morrendo. E tendo esse centurião ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos. Aqui já é um problema. Por quê? Porque nós temos um centurião romano. O que é um centurião? É um destacamento militar, é um cargo militar, é um cargo lá do quartel, lá de Roma. O cara não é judeu, não tem nada a ver no negócio de Abraão, Isaac, não tem nada a ver com isso. Ele é romano. Ele veio, nessa dominação romana, ele vem de Roma, da Itália, para fazer valer as vontades do rei de Roma. Isso é um centurião. Ele cuida de 100 homens, uma centúria, um destacamento militar. Esse cara tem um cargo militar importante. Ele tem divisas no ombro. Ele faz valer, pela força, inclusive, a vontade de Roma. Só que esse cara era um cara piedoso. E esse cara tinha um funcionário. Esse funcionário caiu doente, ele ouviu falar que Jesus fazia milagres. Mas o erro não está aí. O erro está aqui, ó. Ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe anciãos. Presta atenção. Centurião não envia anciãos. Ancião é um cargo da religião. Centurião é um cargo do militarismo romano. Ancião é um cargo do farisaísmo judaico. São duas questões que não se combinam. Você entende que não combina? É a mesma coisa de um pastor falar, sei lá, para o sargento, dar uma ordem para um sargento. O sargento vai olhar e falar, eu respeito o senhor como pastor e tal, mas eu sou de outro esquema, bicho. Não tem, é outra parada. Você manda em diácono. Em mim, não. O centurião mandou anciãos judeus. Os anciãos foram, sim ou não? Sim ou não? Foram. Por quê? Porque é o jogo do poder. Porque esse é o jogo do poder. Aí os anciãos foram. Segue o texto. E este, chegando a Jesus, com instância, eles suplicaram, dizendo, ele é digno que faças isso. Porque ele é amigo do nosso povo e ele construiu a sinagoga. Cara, presta atenção.
Os anciãos estão recebendo ordens de centurião. Isso está certo ou errado? Errado. Mas eles vão por quê? Por conta do poder. O cara é centurião, tudo bem. Vamos lá. Os anciãos nem gostam de Jesus. Nem gostam de Jesus. Mas o centurião gosta. Vamos lá. Aí chegaram em Jesus está lá pregando, eu imagino Jesus pregando, um monte de gente, coisa para atender. E aí chegam os anciãos com roupa de fariseu e tal. E aí Jesus fala, e vocês? Pois não. Ele disse, não, você conhece o centurião tal? Já ouvi falar. Ele mandou a gente aqui. Ah, é? Para quê? Para vir te buscar. Me buscar? Ele está lá com um rapaz doente, ele crê que o senhor pode fazer alguma coisa, e a gente veio aqui te buscar. E o senhor pode ir com a gente, porque ele é digno. Ele é digno. Aí Jesus disse, como você sabe que ele é digno? Quem decidiu isso? Quem decide a dignidade de alguém? Não, ele é digno. E com base em que você diz que ele é digno? Não, porque primeiro ele é amigo do nosso povo. Ele gosta do que a gente gosta. Ele defende as nossas bandeiras. A igreja no Brasil também tem essa parada aí. Se o cara gosta do que a gente gosta e defende nossas bandeiras, então ele vira digno. Na mesma hora ele é digno. Na mesma hora ele sobe nos nossos púlpitos e prega o que ele quiser. Porque ele é amigo do nosso povo. Porque ele gosta do que a gente gosta. Então ele é digno. E tem mais, ele constrói sinagogas. Ele mesmo edificou a nossa sinagoga. Então ele é digno. Ele gasta dinheiro com a gente. Ele é digno. Ele crê no que a gente crê. Ele gosta do que a gente gosta. Ele é digno. E Jesus falou assim, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, na casa desse cara que é digno. Aí quando eles estavam chegando, Jesus foi com eles, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos. Quem conhece o centurião de verdade? Os anciãos ou os amigos? Os amigos. E o que os amigos vão dizer? Não incomodes o mestre, porque eu não sou digno. Os caras foram lá dizendo, vem porque ele é digno. Aí os amigos falam assim, não, não vem. Ele não é digno. A verdade é que ele não é digno. Ele não é digno nada. Os religiosos decidiram a dignidade dele, baseado nas coisas que ele faz. Mas não é isso que define a dignidade de ninguém. Então ele não é digno de que o Senhor entre debaixo do teto dele. Quando Jesus recebeu essa notícia dos amigos, Jesus disse assim, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como esta. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte, a fé que me encanta não é a fé daqueles que ficam falando sobre si mesmos, mas a fé daqueles que reconhecem a sua debilidade. A fé que encanta Jesus não é a fé do cara que diz, eu jejuo, oro e participo de 4 ministérios aqui dentro dessa igreja. Mas é a fé daquele cara que bate no peito e fala, Senhor, por favor, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo ser, sabe aquela nova criatura que o Senhor apresentou para mim, que eu posso ser? Eu não estou conseguindo. Sabe aquela nova criatura que vai adorar o teu nome e que vai ser missionário entre sei lá quem? Sabe aquela nova criatura que vai trazer a família aos seus pés? Eu não estou conseguindo ser essa pessoa, mas eu quero ser essa pessoa. E eu não estou dando conta. E quando Jesus encontra uma fé assim, honesta, uma fé sem maquiagem, uma fé sem maquiagem. Ele diz assim, essa fé é uma fé honesta. E essa é a diferença da lógica do fariseu para a lógica do publicano. Porque o fariseu fala assim, leia a oração do fariseu. Graças te dou porque não sou como os demais homens, que são ladrões, versículo de novo, capítulo 18, versículo, o fariseu orava de pé, estava de pé, orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores,
injustos e adúlteros. Será? Será que ele não roubava? Será que ele não adulterava? Será que ele não era um falsificador? Bom, pelo menos na fé sabemos que ele fazia tudo isso. Mas se comportava como quem não fazia. E a fé que encanta Deus é a fé da honestidade. Não é aquela que você vai levantar a mão falando em língua, mas é aquela que você vai bater no peito e vai dizer: Deus, a nova identidade que o Senhor me apresentou é maravilhosa, mas está difícil. Está difícil ser a pessoa que o Senhor idealizou para mim. Aliás, difícil não, está impossível, então eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou precisar do Senhor em todo esse processo. Me ajuda a vencer o que eu preciso vencer. Me ajude a deixar para trás o que eu preciso deixar para trás. Me ajude a encerrar ciclos que eu não consigo encerrar há anos. E as pessoas olham para mim e acham que eu venci. Mas eu não consegui. E é essa fé, a fé da honestidade, que transforma você na nova criatura que Deus preparou que você fosse. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Minha gente, vamos ficar de pé. Passamos 6 minutos, hora de orar e hora de investir na obra de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, levantamos a voz em oração. E diante dessa palavra, queremos que a nossa oração seja o mais honesta possível. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer. Em nome de Jesus, não queremos ser como aquele, embora muitas vezes nos comportamos como, mas a verdade é que não queremos ser como aquele fariseu que cheio de si, se arroga diante do Senhor em oração. Quanta coragem, quanta audácia, dizendo coisas que ele não é, falando coisas que ele não faz. Tem misericórdia de nós, que precisamos da sua ajuda para vencer. Que precisamos da sua ajuda para vencer a nossa velha identidade, o nosso velho eu, a nossa velha natureza. E sem a ajuda do teu Espírito Santo, não iremos conseguir. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos dê forças para vencer o velho homem, para que a nossa nova identidade cresça cada vez mais, para que a nossa nova identidade, o novo homem, possa ser visto, percebido e operando a partir dos dons espirituais. Em nome de Jesus. Agora, no momento do ofertório, que possamos servir o Senhor com alegria e com singeleza de coração. Alguns com dízimo, outros não. Outros com muito mais do que o dízimo, outros com muito menos. A tua palavra diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, essa oferta. E prospera em especial cada casa, cada família que tem mantido a sua obra de pé até o dia de hoje. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nele oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom, você pode servir com o Pix que está aqui. Também pode ser pelo cartão. Pode passar o cartão lá na maquineta lá no fundo. E você pode, se você vai ofertar com dinheiro físico, em espécie, levanta a mão, alguém leva um envelope aí na sua cadeira e você vem servir aqui, em nome de Jesus. O importante é que quando você oferta, você glorifique a Cristo. Você diga assim, glória a Deus, porque é Deus que nos dá condições para isso.